como foi mencionado, né, pelo Vitor, pelo Lucas também, esse é um trabalho que foi fruto da dissertação de mestrado na Universidade Autônoma de Lisboa, mestrado que eu tive prazer de estar acompanhado pelo amigo professor Dr. Ricardo Miguel, e frequentamos os bancos da UAL de 2016 até 2018. Então, eu faço aqui um registro na pessoa do meu amigo Ricardo Miguel. Eu cumprimento todos os amigos da turma 8, né, que conosco estiveram durante todo aquele período, que eu faço uma menção, né, na própria apresentação do livro, na verdade, nos agradecimentos, porque foi um momento ali muito rico, foi um momento de compartilhar experiências de uma forma ali muito intensa, porque quando nós estamos nos bancos de uma universidade, né, ainda muito jovens, os nossos sonhos, nossos instintos são outros, né? E quando você vai ali, depois, né, de uma estabilidade profissional, você volta a frequentar os bancos de uma universidade, você encara com um outro desafio, com outro olhar. E foi aí que surgiu, né, essa ideia de escrever, então, sobre os aspectos jurídicos da tourada em Portugal e a vaquejada no Brasil. Você me pediu, Lucas, para contextualizar, não é mesmo, a tourada e a vaquejada, fazendo esse intercâmbio mesmo, né? A transversalidade entre essas duas práticas culturais, e se é que podem ser denominadas também como práticas desportivas. Então, a dissertação e o livro, no caso, ele analisa o fenômeno tanto da tourada quanto da vaquejada sob essa perspectiva jurídica. E a tourada, também definida em Portugal como corrida de touros, é o ato de você poder lidar com o touro bravo, não é mesmo? É o toureiro mostrar ali a sua destreza no ato de lidar com esse touro, que é uma raça bem específica, que é o touro bravo. E é importante destacar que a tourada, ela tem uma predominância muito grande em Portugal, quase que no país inteiro, mas evidentemente hoje de uma forma mais restrita, mais localizada na região ali do Ribatejo, Santarém, Almeirim, Coruche, também tem em Alcochete, também tem em Lisboa, né? O campo de touros, o campo pequeno, é uma praça reconhecida mundialmente. Agora, é importante deixar bem claro que a tourada de Portugal, ao contrário do que acontece na tourada da Espanha, o touro não é sacrificado. O touro não é morto na arena. Ao contrário, evidentemente, do que acontecia há séculos atrás, que inclusive as primeiras regulamentações, e aí eu digo do século XII, século XIII, dizia que se o cavaleiro caísse, ele teria que enfrentar o touro com espada. Quando ele entrava na arena, você tinha ali os escudeiros que entravam com espada e com outras armas, e o cavaleiro, então, tinha que pegar a sua espada e só podia embainhar a espada depois que tivesse o sangue do touro. Só que isso a gente está falando de 900 anos atrás. A questão foi se aperfeiçoando. Hoje, em Portugal, não há a morte do touro. Só há apenas um lugar no Alentejo, em Barrancos, que ainda eventualmente pode haver uma prática, mas que é algo muito pontual, tanto é que tem uma lei específica do ano de 1992 que diz que essa prática, aonde ocorre há mais de 50 anos, né, não é considerada como uma prática cruel, porque está ligado à cultura. Mas em 99% dos casos em Portugal, o touro não é morto, ao contrário do que acontece na própria Espanha. Inclusive, o touro depois ele vai para a reprodução, enfim. E um detalhe interessante, o touro bravo é uma raça muito específica, que está extinta em vários pontos do mundo. Os locais onde essa raça ainda persiste, ainda sobrevive, é Portugal, Espanha, México, uma parte do Peru, ou seja, locais onde você tem a prática da tourada. Então, você pode dizer que, inclusive, essa preservação dessa raça, ela se deve à existência dessa prática, dessa manifestação cultural que é a própria tourada. É interessante destacar também que a tourada
era muito frequente no Brasil, até meados do século XIX. E no próprio Rio de Janeiro, você tinha, na própria capital, você tinha inúmeras praças de touro. Inclusive, Ricardo, na Rua do Lavradio, havia uma praça de touro. E, particularmente, eu ainda tinha que fazer uma pesquisa mais aprofundada. Eu acho que a Praça de Touro ficava naquele CIEP em frente à Vara do Trabalho. Mas aí é por uma mera dedução, sem nenhum conceito ali mais técnico. Mas na Rua do Lavradio existia uma praça de touros, assim como havia várias praças de touros no Rio de Janeiro, na capital brasileira. E a tourada ela começa a perder força no Brasil após a independência. Após 1822 é que a tourada perde força. Por quê? A realização das touradas no Brasil, elas empolgavam multidões. E você tinha as pessoas, né, as arenas, desde do lugar mais alto ali, que era reservado, local mais distante, né, da arena, que era reservado para a população, até o local mais baixo, que eram para os nobres. Então, era uma manifestação muito democrática, porque você tinha a participação popular e a participação aristocrática também, que se empolgavam e viviam também da própria tourada. Mas, durante esses eventos, você tinha a execução do hino do Brasil e do hino de Portugal. E no momento pós-independência, havia uma manifestação no sentido de que o Brasil precisava se firmar como um país verdadeiramente independente, um país autônomo, e que a tourada estava muito arraigada à cultura portuguesa. E aí, né, mais ou menos ali em 1850, é que a tourada é praticamente abolida do Brasil e é substituída pelo turf, por corrida de cavalos, e pelo remo, até com o intuito de serem ali eventos esportivos mais aristocráticos, mais ligados com a França e a Inglaterra, e seria uma forma de desvinculação do laço colonial com o Brasil. Portanto, a tourada ela tem essa característica e foi parte, né, manifestação cultural no Brasil também até meados do século XIX. E sempre que se pretendeu abolir as touradas, a história demonstrava que ela voltava com muito mais força. E foi assim que aconteceu em 1836, com o decreto da Dona Maria II, em Portugal. Dona Maria II, que foi rainha em Portugal, mas ela nasceu no Rio de Janeiro, né? Foi a primeira rainha americana, né, do continente americano, a ser rainha na Europa. Foi a Dona Maria II. Em 1836, ela edita o decreto de Passos Manuel, que abole as touradas sob o fundamento de que era uma prática cruel. Mas essa abolição não durou nem um ano. Em 1837, já estava de volta a tourada e todos os rendimentos, né, tudo que a tourada arrecadava era destinado para a Casa Pia. Então, foi uma forma, né, de você fazer uma composição e agradar todos os envolvidos. E, portanto, hoje pode-se dizer que, além de ser uma manifestação cultural que está ligada à própria história da Península Ibérica, de uma forma geral, trata-se ali de uma prática desportiva também. E a vaquejada, ela guarda semelhanças, evidentemente, que de uma forma tão quanto lúdica, né? Mas que tem um componente cultural muito grande e muito forte, um componente cultural muito ligado ao Nordeste do Brasil. Portanto, o Brasil, esse país continental, com dimensões continentais e com manifestações culturais tão diferentes, não pode virar as costas para essa prática tão difundida no Nordeste e que remonta ao século XVIII, ali em meados de 1740, 1750, quando as grandes propriedades, as grandes fazendas, você tinha ali uma quantidade muito grande, né, de gado, que as fazendas não tinham cercas, e o gado, então, ele ia pastando durante muitos e muitos meses. E num determinado momento do ano, você tinha que reunir esse gado até mesmo para tratamento curativo, né, para tratar das próprias doenças desse gado. E como é que você fazia
para reunir esse gado, você precisava de um vaqueiro com muita experiência, que montado ali a cavalo, ele conseguia reunir, andava quilômetros e quilômetros e reunia esse gado que já estava apartado. Muitas das vezes ele curava o próprio gado, derrubava, né, o boi no próprio pasto, com a finalidade de curar os animais que estivessem doentes. E quando ele conseguia reunir todos os animais, ele voltava para a sede da fazenda. E quando voltava para a sede da fazenda, ele era recebido ali com uma grande festa. E toda a vizinhança se reunia no momento de congraçamento, não é mesmo? Para celebrar o retorno daquele vaqueiro. E é assim que tem origem a vaquejada. Portanto, algo que você precisava reunir aquele gado com a finalidade, inclusive, curativa, e que você fazia, promovia uma grande festa. E, claro, isso foi evoluindo com o passar dos anos, e essas festas ficaram até mais profissionais, ganharam uma dimensão, né, que demonstram ali um grande entretenimento. Hoje falamos muito do direito do entretenimento, né, Lucas, Ricardo, Abage? O direito do entretenimento ele ganha ali uma dimensão até muito maior e contempla o próprio direito desportivo, o próprio direito do desporto. E a vaquejada hoje, ela simboliza esse entretenimento. Trata-se, então, de uma grande festa, de uma manifestação cultural que você envolve uma série de pessoas, não apenas aquele atleta que vai derrubar o boi ou o touro, mas também as pessoas envolvidas nas danças, na própria apresentação, no próprio folclore que envolve toda uma festa que é a vaquejada. E eu tive a felicidade de participar de uma vaquejada em Lagarto, em Sergipe, no ano de 2018, quando estava concluindo esse meu trabalho. Então, já revelando aqui um pouco dos bastidores, eu presencialmente participei, fui ver o que significa a vaquejada e pude presenciar, né, a importância que tem, principalmente para o nordestino, e não só para um determinado grupo de pessoas, mas sim para várias famílias, porque as famílias estão envolvidas. Uma mesma família, você pode ter um corredor de vaquejada, você tem a pessoa que dança as músicas, o folclore, tem aquela pessoa que vende os CDs, é responsável pela alimentação do local. Então, você mobiliza e movimenta toda uma família. Isso sem falar do melhoramento genético que você tem, tanto nos touros quanto nos cavalos. Porque na vaquejada você tem ali o quarto de milha, que é o cavalo, que o peão, né, o vaqueiro, ele monta para poder derrubar o boi. E após a realização da vaquejada, você tem os leilões, em que você tem os animais que são vendidos por verdadeiras fortunas, e você tem o sêmen também comercializado, e você tem verdadeiramente um aprimoramento genético. Então, a vaquejada também tem essa finalidade de aprimoramento da própria raça. E aí, Lucas, você perguntou o que é a vaquejada. Hoje em dia, fizemos esse conceito histórico, mas hoje em dia a vaquejada é uma prova que consiste ali numa dupla, né, de vaqueiros. Um vai tocando o boi, né, o touro, para o lado de uma cerca, e o outro ele vai atrás desse touro, e o objetivo é pegar o touro pelo rabo e derrubar esse touro dentro de uma área delimitada. E esse touro tem que cair com as quatro patas para cima para que o vaqueiro possa pontuar. Então, é algo que envolve organização, envolve regras, envolve uma prática desportiva, porque assim o vaqueiro é definido como atleta, né? Temos uma legislação federal que o define como atleta, a Lei 10.220 de 2001, e, portanto, com a observância e obediência de regras. Portanto, Lucas, esse seria, então, o conceito aí da tourada e da vaquejada dentro dessa perspectiva, antes de entrarmos, né, nos aspectos jurídicos.